Olá pessoal, estamos aqui hoje para trabalhar a aula de número 25 com vocês. Porém, antes da gente começar os nossos assuntos de hoje, quero só lembrar vocês em relação às atividades que vocês precisam fazer lá no Classroom. E você que não tem acesso ao aplicativo, poderá ir ao colégio, fazer a retirada e devolver posteriormente para a correção, ok? Feito isso, nós vamos então para a aula de hoje. Vamos começar aqui fazendo uma retomada da aula anterior que nós vimos. Nós estudamos na aula anterior geradores, receptores, resistores. Estudamos também os dispositivos de manobra e o curto-circuito. Também fazendo uma retomada aqui da definição de resistores. Retomada que foi vista também na aula passada. Então, resistores são componentes eletrônicos que resistem à passagem da corrente elétrica e são usados para controlar a sua passagem em circuitos elétricos. Por exemplo, quando o resistor faz diminuir a passagem da corrente por meio do efeito Joule, reduz também o potencial elétrico do circuito. Por exemplo, uma lâmpada, quando está desligada, diminui a sua resistência no circuito. E uma lâmpada, quando é ligada, aí ela vai aumentar, certo? Então, nós temos aqui duas figuras aqui dos resistores. Vamos começar pelo mais simples aqui, que é o resistor do chuveiro. Temos dois comprimentos de resistência do chuveiro aqui diferentes. Nos chuveiros, eles podem ser controlados a temperatura. Então, esse resistor aqui é o mais simples do chuveiro. Pelo efeito Joule, então, ele limita a passagem da corrente elétrica no circuito. E nós temos aqui um outro tipo de resistor, que ele tem várias listas coloridas, sendo que cada lista mede uma quantidade, um valor de ohm. Então, se você precisar de um resistor com menor ohms, sempre vai ter menores quantidades de listas ali. E maiores ohms, maior intensidade, vai ter maior quantidade de lista. E cada cor representa um valor aqui, por exemplo, o preto. Aqui o preto é 0, 0 e 1 no final. A última coluna aqui é uma margem de segurança, de variação ali do resistor. Tá? Então, por exemplo, o marrom, 1 e 10, 1% de margem. Vermelho, 2, 100%, 2% de margem. E assim por diante. Tá? Então, geralmente, esses resistores são de resistências variáveis. E nós temos vários tipos de resistores aqui, variáveis. Por exemplo, os magnetos resistores. Geralmente, eles são leitores ópticos, usados também em discos magnéticos de áudio e vídeo. E também temos os termorresistores, usados para medir a temperatura de uma sala, por exemplo. Tá? E os fotorresistores são os flashes e alarmes. Muito bem. Feito isso, nós vamos passar aqui para a definição da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, então, diz assim, estabelece que a razão entre DDP e a corrente elétrica em um condutor é igual à resistência elétrica desse condutor, cujo valor se mantém constante. Lembrando que, então, DDP é a tensão, A razão entre a tensão e a corrente elétrica é a resistência. Essa é a primeira lei de Ohm. Então aqui, Ohm estabeleceu aqui que há uma proporcionalidade entre a DDP
e a corrente cuja razão é constante, é a resistência. O George Simon Ohm foi um físico alemão que em 1827 ele formulou esses estudos aqui. Então, entre 1826 e 1827, ele formulou matematicamente a condução elétrica nos circuitos. Curiosamente, ele se baseou nos estudos de Fourier da condução de calor. Ainda na época pensava-se que o circuito elétrico ou a descarga elétrica fosse um fluido. Apenas em 1841, os seus estudos ficaram esquecidos e então ele foi condecorado com uma medalha pela Royal Society, lá na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Então, ficou por um bom tempo esquecido seus estudos, até mesmo a primeira lei de Ohm ficou esquecida. Nós vamos ver aqui, então, essa questão aqui da proporcionalidade entre a DDP e a corrente elétrica, que é uma constante chamada resistência. Essa é a primeira lei de Ohm. Pessoal, então nós vamos ao primeiro quiz de hoje. Eu vou fazer uma leitura para vocês. Assinale a alternativa que contém a definição correta da primeira lei de Ohm. Letra A. É a razão entre a resistência e a corrente cujo DDP se mantém constante. Letra B. É a razão entre a DDP e a corrente, mantendo-se constante a resistência. Damos um tempinho e já voltamos. Então, pessoal, voltando aqui na resolução do quiz,
Vou ler novamente. Assinale a alternativa que contém a definição correta da primeira lei de Ohm. Alternativa A. É a razão entre a resistência e a corrente cuja DDP se mantém constante. Essa está incorreta, né? Porque nós vimos que o que se mantém constante é a resistência. Então, a letra certa é a B. É a razão entre a DDP e a corrente, mantendo-se constante a resistência. Então, pessoal, nós vamos ver aqui num circuito simples, né? Esse esquema aqui é um circuito simples. Nós temos aqui o símbolo do resistor, da resistência, então, e aqui nós temos os eletrodos aqui, né? Eletrodo negativo, o eletrodo negativo, que chama-se cátodo, e o eletrodo positivo, que chama-se ânodo. E a corrente está indo, ó, saindo aqui do positivo para o negativo, no sentido convencional, certo? Então, no caso, é um circuito simples aqui, né? Esse resistor aqui poderia ser uma lâmpada, né? Poderia ser uma lâmpada. Ohm fez variar a tensão era U, passou para 2U, em seguida passou para 3U. Símbolo da tensão, o DDP é a letra U, certo? No resistor, ao lado, e ele obteve, respectivamente, o símbolo I é o símbolo da corrente elétrica, então, ele obteve I, 2I e 3Is. Esquematicamente, aqui, entre razão e proporção, aqui, né, nós temos aqui, ó, a divisão entre a tensão, a primeira tensão e a primeira corrente, é igual a segunda tensão e a segunda corrente, que é igual à terceira tensão e a terceira corrente, e o R é sempre o mesmo, se mantém constante. Essa foi o esquema assim, matemático dessa razão e proporção entre a tensão e a corrente, feita pelo Ohm. Aí ele estabeleceu aqui um resistor ôhmico, exemplo, um resistor ligado a um circuito simples. Então vejamos aqui, ó, nesse gráfico nós temos a linha vertical que representa a tensão e a linha horizontal nós temos a corrente elétrica. Nós vemos aqui no meio que a linha é uma linha reta, né, crescente, representando uma equação, né, do primeiro grau, inclusive. Vejamos aqui, ó. Quando a corrente vale 1 ampere, a tensão vale 5 volts, tá? Então, se você dividir aqui naquela fórmula que nós vimos anteriormente, se você dividir 5 por 1, é 5. A resistência é 5 ohms. Já no segundo ponto aqui, nós temos que a tensão é 10 volts e a corrente é 2 amperes. Se você dividir 10 por 2, vai permanecer 5, né? 5 ohms a resistência. Então, esse gráfico, nós dizemos que é um gráfico de resistor ôhmico. E aqui nós temos um gráfico de resistor de resistência variável, tá? Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Voltando lá, né, que a linha vertical é a tensão e a linha horizontal é a corrente, né? Aqui nessa linha reta aqui, ó, nós podemos até compreender que o ângulo não estaria variando, mas nessa curva aqui vermelha, né, nós podemos ver que o ângulo aqui, né, o ângulo alfa, ele varia. Alfa 1 é menor que alfa 2 aqui, ó, né? Por quê? Nesse caso aqui, ó, nós temos essa curva aqui, ó, tá? Ela cresce aqui. E já para cá, nós temos essa linha, a linha reta, né? Então, no circuito variável, é essa curva aqui, ó, tá? No circuito variável, certo? Então, vamos ver aqui o exemplo dos reostatos. Reostatos são resistores com resistências variáveis. É o caso do chuveiro, com temperaturas inverno, verão ou várias temperaturas. Então, nós vimos lá naquela figura anterior, na primeira figura,
a resistência do chuveiro, nós vimos dois comprimentos diferentes de resistências. Ali você pode variar, né, a resistência ali conforme a necessidade, inverno e verão. É um exemplo de reostato. Aqui saiu errado, aqui é o segundo quiz, né? Então eu vou fazer a leitura aqui. Podemos dizer que há dois tipos de resistores. Letra A, os ômicos cuja resistência se mantém constante. E letra B, os não ômicos cuja resistência não varia. Eu vou dar um tempinho e já voltamos. Então, pessoal, voltamos aqui na resolução do quiz. Vamos ler de novo aqui. Podemos dizer que há dois tipos de resistores. Letra A, os ômicos, cuja resistência se mantém constante. Letra B, os não ômicos, cuja resistência não varia. Então, a resposta correta é a letra A, os ômicos, que a resistência se mantém constante. Essa é tranquila, né? Então, vamos ver aqui, pessoal, a unidade de medida da resistência elétrica. Então, a unidade de medida da resistência elétrica no Sistema Internacional de Medidas, no SI. Recebeu esse nome em homenagem ao Ohm, aqui, né? Recebeu esse símbolo aqui, essa unidade, simbolizado pela letra grega maiúscula Ohm, ômega, né? Ômega. Então, 1 ohm é igual a 1 volt-ampere, né? Representando aqui, pelo símbolo, 1 ohm é igual a 1 volt-ampere. Então, curiosamente aqui, o Ohm, ele teve assim uma homenagem, digamos assim, depois de merecido os seus estudos lá, né?
Somente lá em 1841 que esses estudos foram reconhecidos e que ele recebeu, né, lá em Chicago, essa homenagem aqui do símbolo Om para a resistência. Também tem lá uma cratera lunar, né, com o nome Om, também em homenagem a ele, ao Om. Então, importante aqui, você fixar que um Om é igual a 1 volt-ampere, e aqui o símbolo 1 Om, né, a letra ômega, 1 volt-ampere. Esse quiz, então nós vamos ver aqui, ó, a unidade de resistência elétrica é representada por letra A, ampere, letra B, ohm e letra C, volt. Essa é bem tranquila, vamos dar um tempinho e já voltamos. Pessoal, votamos aqui na resolução do quiz, né? A unidade da resistência elétrica é representada por aqui já direto, né? Letra B, ohm, ampere, lembrando que a letra A, ampere é a corrente elétrica, e a letra C, volt, é a tensão, ou DDP. Passamos aqui então para o primeiro exercício da nossa aula de hoje. Vamos ler aqui, ó, assinale verdadeiro ou falso para os itens a seguir. Lendo aqui, então, os resistores são componentes usados para limitar a passagem da corrente elétrica no circuito. A próxima, resistor ôhmico mantém constante a resistência elétrica por um período, mas varia em seguida. A próxima, os reostatos são resistores com resistências variáveis. A próxima, a lei de Ohm diz que, ao variar a tensão e a corrente elétrica,
também varia a resistência elétrica. A próxima. Um chuveiro elétrico com várias resistências de tamanhos diferentes é um exemplo de resistor variável. Então, nós vamos um tempinho e já botamos na resolução.
Voltando na resolução do exercício, então, nós vamos ler novamente aqui o exercício. Assinale verdadeiro ou falso para os itens a seguir. Então vamos aqui, ó, resistores são componentes usados para limitar a passagem da corrente elétrica no circuito. Essa está correta, né? É usado para isso mesmo, através do efeito Joule. A seguinte aqui, resistor ôhmico mantém constante a resistência elétrica por um período, mas varia em seguida. Bom, essa está incorreta, porque ele mantém constante. Nós vemos que a linha, né, é sempre uma linha reta. E a próxima aqui, ó. Reostatos são resistores com resistências variáveis. Essa está correta. Reostatos, um exemplo que eu dei é do chuveiro lá, né? Do chuveiro com várias resistências. A próxima aqui, a primeira lei de Ohm, diz que ao variar a tensão e a corrente elétrica, também varia a resistência. Essa está incorreta porque não varia a resistência, né? Pelo contrário, ela se mantém constante. A última, um chuveiro elétrico com várias resistências de tamanhos diferentes é um exemplo de resistor variável. Essa sim está correta. Então nós vamos passar aqui para o segundo exercício da nossa aula de hoje. E esse exercício ele tem o gráfico que nós vimos lá, né? Da linha reta aqui que nós comentamos. Então aqui, ó, vamos ler aqui. No gráfico ao lado, determine o valor da resistência no ponto A e no ponto B, respectivamente. Então nós temos aqui os vários valores aqui representando, né? E aí nós vamos dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos já.
Pessoal, vamos voltar aqui na resolução do exercício. Vamos ler aqui no gráfico ao lado, determine o valor da resistência no ponto A e B, respectivamente, muito importante, respectivamente. Só relembrando aqui então que a resistência é o quociente entre a razão, no caso entre U e I, entre a tensão e a corrente. E também, pessoal, importante isso daqui, ó, a resistência pode ser obtida também pela tangente do ângulo θ, né? Vamos analisar o gráfico aqui, ó. Nós temos aqui na linha vertical a tensão e na linha horizontal a corrente. Então nós temos aqui no ponto A, né, valendo a corrente valendo 1 ampere e a tensão valendo 5, né? Então se nós dividirmos aqui 5 por 1, vai dar 5, né? No ponto B, nós temos a tensão 10 volts e a corrente 2 amperes. Se nós dividirmos 10 por 2 também vai dar 5, né? Então aqui no caso nós temos a figura aqui, ó, de um triângulo retângulo. Triângulo retângulo aqui, ó, formando 90 graus e aqui o ângulo θ. Se a gente simplesmente calcular o valor do ângulo θ aqui, a tangente do ângulo θ no caso, nós obtemos diretamente a resistência elétrica. Então nós vimos aqui que então na letra A tem 5 ohms e na letra B 10 ohms. Essa não está correta. Na letra B, no ponto A e no ponto B, né? Falei na letra B. Aqui na letra B, 5 ohms e 2 ohms também não está correto. Na letra C, 1 ohm e 10 ohms não está correta. Letra D, 1 ohm e 2 ohms. E letra E é a correta, 5 ohm e 5 ohms no ponto A e no ponto B. Então, pessoal, nós vamos fazer aqui uma retomada na nossa aula de hoje. Nós vimos aqui na aula de hoje, estudamos aqui a primeira lei de Ohm e nós vimos também a resistência elétrica e a primeira lei de Ohm. Em seguida, nós vimos o condutor ôhmico e, por último, a unidade de medida da resistência. E por aqui nós vamos chegando ao final da nossa aula de hoje, apenas reforçando aqui, então, a necessidade de você ir lá e fazer a sua tarefinha lá no Classroom e para que você possa obter a sua presença também. E aqueles que estão assistindo pela televisão, não têm acesso ao aplicativo, poderá ir ao colégio, fazer a retirada e posteriormente devolver. Então, pessoal, essa nossa aula de hoje aqui foi muito importante, porque em seguida, na sequência, nós vamos nos aprofundar um pouquinho, né, na compreensão dos conceitos de circuitos, né? Muito importante você fazer essa atividade e assistir esse vídeo. Então, até a próxima. Tchau, tchau.